agora no Brasil nós temos a Rede Nacional de Irrigantes, que foi oficializada recentemente numa reunião em Brasília. Um dos dirigentes dessa instituição que surge agora é Marcelo Líderes, da Correpar, lá de Curitiba, que é também presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. E vamos agora explicar o que é essa entidade e o que ela se propõe. O que é essa Rede Nacional de Irrigantes, Marcelo? Olha, o RENAI é algo que eu diria para você que faltava na agricultura brasileira. Nós precisávamos ter aí uma instituição, como foi criada agora, com 81 membros, ou seja, todos os setores da produção fazem parte, assim como polos de irrigação que nós temos aí pelo Brasil. São 12, pelo menos 12 representantes de nichos, vamos chamar assim, diferentes. Então tem o feijão, tem o arroz, tem a cana, tem as flores, né, e vai por aí afora tudo que depende da irrigação. São 13 associações de irrigantes, então é uma instituição que vem fortalecer e dar voz à irrigação do Brasil, mas uma voz uníssona, porque nós tínhamos diversas iniciativas em defender, em buscar os interesses da irrigação, que acaba sendo os interesses da agricultura brasileira, do consumidor brasileiro também, mas não havia uma unidade nisso. Então, essa foi a ideia do Dr. Lineu, da Embrapa, ele é da área técnica, mas ele sentia a falta que fazia ter uma rede como essa que foi constituída. Ela nasce muito forte. Vamos levantar alguns problemas da irrigação no país. O que preocupa hoje esse grupo, né, que formou essa Rede Nacional de Irrigantes? O que mais preocupa? Eu diria para você que é a falta de comunicação. A falta de comunicação faz com que nós tenhamos, muitas vezes, até resistência por parte dos maiores beneficiados pela irrigação, que é o próprio consumidor, Puga. Se o consumidor ele não sabe detalhes importantes da irrigação, é claro que ele vai se posicionar com aqueles formadores de opinião que buscam deturpar a informação a respeito da irrigação. Então, talvez a primeira preocupação seja com a própria opinião pública. Lembra-se que há 2 anos atrás, ou 3, nós tivemos uma invasão de uma fazenda de irrigação lá na Bahia. Foi totalmente destruída, né? Os investimentos que haviam naquela fazenda eram bastante importantes e foi totalmente destruído pela população. O que aconteceu ali? Problema de comunicação. As pessoas naquela região presumiram e foram induzidas por alguns indivíduos a se voltarem contra os irrigantes e aí elegeram uma irrigação importante da região como a causadora de problemas hídricos da região. Então, se você tem a população convencida de que você, através da irrigação, está causando um mal, uma coisa absurda, né? Você tem um problema sério em toda a sequência. Por quê? Imagine que você está numa posição de decidir, de assinar uma outorga. Você é um funcionário público, tem sua carreira lá, mas você tem responsabilidade. E você não tem informação suficiente para que te faça ter a tranquilidade de assinar aquela outorga. Então, as outorgas vão sendo engavetadas. Dias atrás eu ouvi uma ilustração bastante interessante. Vamos supor que você tivesse aí a possibilidade de comprar um carro, mas que você tivesse que pagar 2 IPVAs, um para uma instituição, outro para outra. Uma instituição te dá o IPVA, a outra não te dá. Você comprou o carro, colocou na garagem e não liberam para você andar com o carro. Ou você vai para a ilegalidade e começa a andar com o carro tendo risco, né, porque você teve aquele investimento, você precisa daquele carro para o teu trabalho, né, então você fica dependente de que alguém assine um documento e essa pessoa não assina. Basicamente é isso, existe um investimento muito grande por parte dos irrigantes e muitas vezes, por falta de comunicação, por falta de conhecimento,
essas instituições públicas acabam não tendo confiança o suficiente para outorgar, porque a responsabilidade depois é grande e a cobrança também. O produtor rural está também participando, não diretamente, mas está participando, será beneficiado por essa rede nacional de irrigantes? Como você vê isso? Não tem a menor dúvida, são 13 associações de irrigantes espalhadas pelo Brasil. Salvo engano, não há nenhuma rede de irrigantes que não foi convidada ou que já não esteja fazendo parte agora do RENAI. E se porventura existe alguma instituição que tem interesse de fazer parte e por uma falha desse grupo que está montando o RENAI não foi convidada ainda, é só se manifestar que vai fazer parte. Também nós temos o Conselho Nacional de Agricultura, CNA, faz parte também, e nós queremos e precisamos estar muito ligados com os irrigantes, afinal, a Rede Nacional de Irrigação, ela visa basicamente aumentar a área irrigada. Nós temos uma necessidade, né? É uma questão que, se levada a uma visão um pouco mais extrema, ou talvez ao longo do tempo, eu chego a dizer, sem nenhum receio, de que é uma questão de vida ou morte para a humanidade. O bom uso da água. Imagine num país que detém a água que o Brasil detém. É muita responsabilidade não utilizar corretamente essa água. Você acaba de ouvir Marcelo Luders. Marcelo Luders é um dos diretores da RENAI, Rede Nacional de Irrigantes, é também presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e é um dos dirigentes da Correpar, uma corretora vinculada aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pessoa ligada ao ramo e agora se juntando a esse movimento em defesa da irrigação no Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista de Marcelo Luders, Walter Puga Júnior, de São Paulo.